Segundo Crônicas 34, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Até aí a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pelo rico privilégio de nos reunirmos essa manhã, de podermos animar uns aos outros, exortar uns aos outros, compartilhar das bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço pela igreja reunida nesse último dia do ano, Senhor, para celebrarmos ao Senhor, para louvarmos ao teu santo nome. Abençoa-nos nessa reflexão, nessa pregação da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha a ministrar aos corações, e que nesse final de ano, que muitas pessoas fazem planos e projetos, e isso é bom, fazemos metas para os próximos meses, para o próximo ano, possamos, acima de tudo, decidir buscar a tua face, Deus, buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor na tua palavra, conhecermos mais a ti, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, desperta-nos nessa manhã, inclusive as crianças que estão entre nós nesse culto, e é uma alegria tê-las aqui nessa manhã, possam ouvir a voz do teu Espírito Santo falando a seus coraçõezinhos, e assim como Josias, que tão novo recebeu um encargo tão árduo e pesado, eles possam, mesmo em tenra idade, decidirem buscar ao Senhor e voltarem seus coraçõezinhos para ti, em nome de Jesus, amém. Todos podem sentar. Bom, como eu falava na oração, essa época de fim de ano é natural que as pessoas façam planos e projetos. Eu fiz uma pausa no domingo passado, falei sobre o Natal, hoje falarei sobre o rei Josias, e depois retornarei a falar sobre Tiago, e justamente em Tiago capítulo 4, quando ele fala que da soberba do coração humano de fazer planos e projetos, e que a gente deve falar assim: se o Senhor permitir, eu farei isso ou aquilo. Não quer dizer que toda vez que você for falar alguma coisa, você vai falar, se Deus permitir, mas o que Tiago está dizendo ali é da importância de fazermos projetos e sonhos, mas sabendo que tudo que viermos a fazer é debaixo da permissão e da direção do nosso Deus. Mas voltarei em breve na série de mensagens sobre a Epístola de Tiago. Hoje eu queria fazer essa pausa para falar desse rei Josias, alguém que com 8 anos de idade começou a reinar em Jerusalém. 8 anos. Irmão. Essa semana o meu Daniel fará 7 anos, dia 4, vai completar 7 aninhos, né, filho? Então, quase com a idade do Daniel, 1 ano a mais, né? O Marcos Felipe já fez 7 anos, então com a idade do Daniel, com a idade do Marcos Felipe, um pouquinho mais, né? Temos crianças aqui, temos o Derek, que tem menos é mais novinho, né, Derek? Com 4, e temos alguns que já são maiores, já passaram pelos 8 anos. Agora imaginem vocês, crianças, com 8 anos, né, tendo o encargo de serem reis de uma nação. Imagina com 8 anos de idade você receber essa responsabilidade de ser um rei. Alguns aqui já estão com um pouquinho mais de idade. Imagina com a idade que você tem, você ser o rei da sua nação, ser o presidente do seu país. Seria o paralelo que nós teríamos. Assim foi Josias. Eu quero, com a história de Josias, chamar a atenção das crianças que, mesmo novos, mesmo pré-adolescentes, mesmo adolescentes, mesmo crianças, vocês podem, assim como Josias, buscar a Deus. Vocês podem conhecer a Deus e chamar a atenção dos responsáveis, pais, avós, tios, de que cabe a nós despertarmos, incluirmos, direcionarmos nossas crianças nos caminhos do Senhor, para que, assim como Josias, bem jovens, eles já conheçam o Deus de Israel. Antes de falar de Josias, eu quero falar de um outro homem que foi muito marcante na história da igreja, mais recente, no século XVIII, especialmente nos Estados Unidos da América, mas influenciou todo o mundo protestante, o pastor e teólogo e uma das mentes mais brilhantes da história da igreja cristã, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu no estado de Connecticut em 5 de outubro de 1703, filho de uma família cristã. Seu pai era um piedoso ministro congregacional, e aos 12 anos de idade, ele escreveu a uma de suas irmãs. Jonathan Edwards tinha 12 anos quando escreveu o que eu vou ler agora, bem curtinho.
Pela maravilhosa bondade e misericórdia de Deus, houve neste lugar uma extraordinária atuação e derramamento do Espírito de Deus. Tenho razões para pensar que agora diminuiu em certa medida, mas espero que não muito. Cerca de 13 pessoas uniram-se à igreja num estado de plena comunhão. Um jovem de 12 anos de idade, celebrando, escrevendo às suas irmãs com alegria que o Espírito Santo tinha sido derramado na igreja, que 13 pessoas tinham se unido à igreja, ele com 12 anos, irmãos. Jonathan Edwards consegue conciliar uma coisa que poucos homens e mulheres na história da igreja conseguiram, pois ele era uma mente brilhante, foi um dos maiores teólogos da história da igreja. Os livros dele são reconhecidos como livros brilhantes. Alguns dizem que se ele fosse filósofo, ele estaria na galeria dos maiores filósofos que pisaram nessa terra. Seus livros são fantásticos, mas ele era um homem piedoso, um homem de oração, um homem que teve experiências até exóticas com Deus, ele e sua esposa Sara. Então ele era um homem que tinha, como ele mesmo diz, luz na mente e fogo no coração. Luz na mente, uma mente brilhante, uma mente como poucos e um coração que ardia pela glória de Deus. Edwards cresceu numa família muito piedosa e ele começou a estudar latim aos 6 anos. Então, Daniel já passou da época, já vai fazer 7. Começou a estudar latim com 6 anos, filho. Vou começar a estudar latim. E com 13 anos, ele já tinha um conhecimento considerável de grego e hebraico, irmãos. Hoje, aos 45, como eu, tenho um conhecimento bem raso, mesmo sendo pastor e tendo estudado grego e hebraico. Ele já tinha um conhecimento razoável com 13 anos de idade. Jonathan Edwards foi um homem que, bem jovem, já decidiu buscar a Deus de forma muito intensa. E assim eu oro para que os nossos jovens assim sejam também, irmãos. Que há na nossa cultura uma ideia de que, não, a adolescência, a juventude é tempo de curtir, tem que curtir a vida, tem que beber, tem que se envolver com um monte de mulheres, as meninas com vários rapazes, e depois acerta a vida. Não faça isso, não estimule o seu jovem nesse sentido e corrija se ele está com esse pensamento. A juventude é um tempo de se dedicar intensamente ao Senhor. É um tempo de semeadura. Aqueles que semeiam na sua juventude colherão na vida adulta muitos frutos bons. Jonathan Edwards, com 19 e 20 anos, ele escreveu as suas famosas resoluções. Ele escreveu que resolvia uma série de coisas, são muitas. Eu vou citar só 3 aqui. A resolução 4, ele diz assim: resolver nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. O que ele está dizendo? Eu decido, estou resolvido a fazer o que for para glorificar a Deus. E se eu puder evitar o sofrimento, eu vou evitar, que esse é o pensamento cristão, irmãos. O cristão ele não busca o sofrimento só para dizer que sofre. Mas se ele vier, e foi isso que Deus tiver para nós, para a glória de Deus, nós aceitaremos e iremos até o final. E Jonathan Edwards, com 19, 20 anos, entendeu isso. Resolução 5, ele diz assim: isso aqui seria muito bom que os jovens estivessem nos seus computadores, nos seus smartphones, para pensarem bastante nisso que Jonathan Edwards resolveu aos seus 19 anos, quando tiverem que acessar as redes sociais e gastar um tempo terrível com a internet. Ele diz assim: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Como é importante a gente pensar nisso ao acessar as redes sociais. O pastor John Piper disse que as redes sociais serão uma evidência no juízo final de que a falta de oração da igreja atual não era por falta de tempo. Volto repetindo, John Piper afirmou o quê? No juízo final, a evidência de que oramos pouco, mas não é por falta de tempo, é o tempo gasto nas redes sociais. E o Brasil, ele é recordista nisso, irmãos. O Brasil, não sei se é o maior, mas é um dos maiores países em uso das mídias sociais. A gente precisa estar atento a isso. Estou dizendo que você nunca deve usar, que é pecado, mas Jonathan Edwards não tinha redes sociais, mas com 19 anos, a idade do Enzo, né? Temos um outro exemplo aqui, com a idade do jovem Enzo, Jonathan Edwards resolveu não desperdiçar um só momento do seu tempo. E a resolução, a última que eu vou citar, 61, ele diz: resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus. O que ele está dizendo? Um dia que você acordou meio cansado, meio assim, eu já não estou afim de ir para a igreja, não estou afim... Não, isso acontece. Quando ele diz isso, você está dizendo, isso acontecia com ele também. Ele era um homem igual a mim, igual a você. Então, tinha dia que ele não estava muito disposto, mas ele falou: resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Que não exista desculpa que seja para me tentar. Se você quiser ler mais as resoluções, uma boa leitura aí para você fazer nos próximos dias, procure na internet as resoluções de Jonathan Edwards e você vai
ver como esse jovem de 19 anos fez resoluções tão intensas, e esse foi um grande homem de Deus. Ele e sua esposa tiveram 11 filhos. E uma coisa, pouco, né? E uma coisa, duas coisas marcantes dessa família que fica como exemplo para nós. Na época, estamos falando do século XVIII, Jonathan Edwards nasceu em 1703. Acho que foi isso que eu li aqui. Se eu não estou errado. Isso, 1703. Nessa época era muito comum que crianças morressem na infância. Mas na família dele, os 11 sobreviveram até a idade adulta. E foi feita uma pesquisa com 1.400 descendentes de Jonathan e Sarah Edwards, já por volta do ano de 1900. E é impressionante como foram pessoas influentes na sociedade. 3 senadores, 3 governadores, escritores, professores, não sei quantos médicos, uma quantidade absurda. Deus deu a essa família uma prole, por assim dizer, extensa, extremamente frutífera e piedosa, que fez muita diferença na geração deles e nas seguintes. Esse foi Jonathan Edwards, mas com 6 anos ele já aprendia latim, com 13 anos já sabia grego e hebraico, com 12 anos já se alegrava quando via o derramado do Espírito Santo no meio da igreja. As crianças podem entender isso, irmão. Às vezes a gente acha, não, gente, tira a criança aí que ele não vai entender, irmão, orando com fervor, dando glória a Deus, outros pondo a mão sobre os outros, se Deus derramar do seu Espírito, se aparecer alguém ficar endemoniado. Gente, as crianças entendem muito mais do que a gente imagina, e elas precisam conhecer as realidades espirituais. Elas precisam conhecer o derramado do Espírito Santo. Jonathan Edwards testemunhou disso com 12 anos de idade, irmãos. Então, ore na sua casa para que o Espírito Santo seja derramado na vida dos seus filhos. Mas meu filho tem 7 anos, meu filho tem 12 anos, tem 8 anos, não interessa. Ele já pode experimentar da graça de Deus no seu coração. Mas voltando a falar sobre o grande rei Josias, eu queria chamar a atenção para 3 resoluções. Jonathan Edwards fez mais de 70, acho que foram 72, mas eu queria chamar a atenção para 3 resoluções firmes do rei Josias, que nós encontramos aqui nessa preciosidade do texto de 2 Crônicas 34. Primeiro, Josias decidiu conhecer a Deus, decidiu, por segundo, purificar o seu povo, e eu vou trazer para a nossa própria vida, e decidiu conhecer a palavra de Deus. 3 decisões de Josias. E trazendo para nós, e ainda mais nesse embalo de final de ano, de início de um novo ano, quero trazer essas 3 decisões para a minha vida e para a sua, e para você também, criança. Você de 7, de 4, de 12 anos, que está aqui nessa manhã. Decida conhecer a Deus. Decida purificar sua vida. E decida conhecer a palavra de Deus. 3 decisões. Decida conhecer a Deus, decida purificar a sua vida e decida conhecer a palavra de Deus. Vamos repetir para ajudar as crianças a memorizarem? As crianças também. Vamos lá? Eu falo e vocês repitam. Primeiro, decida conhecer a Deus. Segundo, decida purificar a sua vida. Terceiro, decida conhecer a palavra de Deus. Vamos ver isso através da história do rei Josias. Como vimos, ele tinha 8 anos de idade, irmãos, quando foi colocado como rei de Judá. Josias, no versículo 2 de 2 Crônicas 34, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Primeira coisa, decida conhecer a Deus. Versículo 3 diz assim: no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou o quê? A buscar o Deus de Davi. Não cantamos de madrugada? Tinha uma outra música, cadê o André, que ele trouxe na vigília? De madrugada o crente vai buscar poder. Irmãos, a gente precisa buscar o poder de Deus, não só nas madrugadas, mas a madrugada é um bom horário para você se aquietar e buscar a Deus com intensidade. Josias, ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi. Agora uma pergunta aí para as crianças um pouquinho maiores, já estão capazes de fazer contas. Josias começou a reinar com 8 anos. No 8º ano de seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Israel, o Deus de Davi. Com quantos anos ele tinha? Pode falar, gente. As crianças pegaram? Então, com aproximadamente 16 anos, era um jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. Então, primeira coisa, jovem ainda, com aproximadamente 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Mas eu tive o privilégio, na igreja da freguesia, de liderar a juventude lá por 5 anos e meio. E como me alegrava ver jovens, na época o pastor Rodrigo liderava os adolescentes, a gente fez uma dobradinha ali,
tipo assim, Arias e Cano. Desculpa falar do campeão da Libertadores, mas um dava assistência, o outro matava e fazia o gol. Mas ontem, até numa reunião de pastores, a gente conversava sobre isso e estava eu, os pastores da freguesia, né, pastor Roberto, pastor Leandro, que está na Praça Seca, pastor Gabriel, pastor Rodrigo, pastor Walter e eu fizemos uma reunião ontem final de ano. O pastor Gabriel, orem por ele, amanhã, 8 horas da noite, ele está embarcando para os Estados Unidos, né, ele está iniciando um mestrado em louvor e adoração. O pastor Gabriel é um homem muito instruído na palavra, muito decidido, mesmo já sendo pastor, já trabalhando no seminário, no Instituto da Denominação, sendo pastor auxiliar na freguesia. Esse jovem tem sede de conhecer mais a Deus, então amanhã ele está deixando sua família aqui, sua esposa, que muitos já sabem que está grávida, a Bruna, o Henrique também, ela já divulgou, então eu já sabia, claro, mas ela já divulgou nas redes sociais, deixando Bruna, Henrique e o bebezinho na barriga da mamãe, e partindo para ficar 13 dias nos Estados Unidos estudando. Que Deus abençoe, fortaleça o pastor Gabriel nessa jornada. Então, fizemos essa reunião ontem e comentávamos sobre isso, do trabalho excelente feito pelo pastor Rodrigo, à época, à frente da liderança dos adolescentes da nossa igreja, né, Zezé? Zezé acompanhou, Johan foi jovem lá comigo, eu lembro, o Johan nos retiros, filho da Zezé e do Angelito, e tivemos um tempo muito precioso. Como nos alegrava, irmãos, ver jovens de 14, 13, 15, 20 anos, Gabizinha, né, e tantos outros lá, buscando a Deus, crescendo a Deus. Isso é maravilhoso. Ore para que os adolescentes da nossa igreja, inclusive eu quero estimular os pais de adolescentes. A gente está com uma turma de adolescentes, não nesse período que estamos em recesso, mas quando retornar à escola dominical, funcionando na hora da escola dominical. Então traga seu adolescente pela manhã. Eu sei que adolescente às vezes não gosta de acordar cedo, mas cabe a nós pais pegar ele pelo braço. Vamos embora, você não acorda cedo para ir para a escola, você vai para a igreja, vamos que você vai aprender. Mas eu não quero. Não quero não, vai pegar e, né, pega pelo pescoço lá e traz para a igreja. Traga seu filho e sua filha para a igreja. Mas ele vai ficar com raiva da igreja. Não vai, ele vai aprender que a igreja é o lugar que ele tem que estar. Traga e coloque-o na turma de adolescentes, que está funcionando todo domingo, no horário da escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que esse trabalho já tem abençoado e vai abençoar muitos nossos adolescentes. Josias, com aproximadamente 16 anos, começou a buscar o Deus de Israel, irmãos. Como é maravilhoso isso, como eu oro, né? Eu, particularmente, trabalhei muitos anos com jovens, que eu fiquei 5 anos e meio na freguesia, à frente da juventude, aí fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando com o ensino, né, Zezé, lá na nossa igreja da freguesia, e depois assumiu Geração Ação, logo foi ordenado em 2013, junto com o saudoso pastor Alessandro. Em abril, em agosto ou setembro, eu assumi o Geração Ação, que é o trabalho de jovens de toda a denominação. Fiquei 7 anos fazendo esse trabalho, foi muito puxado, mas também muito me abençoou. Então, eu amo trabalhar com jovens, trabalhei no total aí uns 12 anos com jovens, então amo ter jovens junto conosco, trabalhando. Temos jovens muito abençoados, que nos ajudam muito aqui na igreja, e oro para que Deus envie mais jovens, amém? Mais adolescentes, ore por isso também, para que possamos ver jovens como Josias, com 16 anos, buscando o Deus de Israel. Então, primeira coisa, decida conhecer a Deus. Josias decidiu buscar a Deus. Talvez sem muita informação, não precisa pensar muito para ver que Judá estava bagunçado, né, irmãos? A ponto de botar um rei com 8 anos de idade, mostra que o negócio ali não estava muito bom. O pai de Josias, Amon, reinou só 2 anos e foi um péssimo rei. Foi um rei muito ruim. O avô de Josias foi talvez o mais cruel rei de Judá, Manassés, reinou 55 anos, foi um rei terrível, um rei que chegou ao ponto de entregar seus filhos na adoração de Moloque, que consistia em entregar crianças para serem queimadas à estátua de Moloque. Um rei que, conta a tradição, que matou o profeta Isaías cerrado dentro de um tronco de árvore. Botou o profeta dentro do tronco e passou uma serra e o matou, conta a tradição. Foi um rei mau, um rei terrível, que no final de sua vida, após 55 ele reinou no total 55 anos. No final de sua vida, Manassés, avô de Josias, se arrependeu, buscou a Deus e Deus o aceitou. O seu filho Amon reinou 2 anos e foi só pedreira. Então Josias quebra aquela história de que filho de peixe, isso não é verdade. Porque quando o peixe, o Senhor, entra na vida de alguém, ele muda a nossa história. Josias decidiu buscar ao Senhor e quebrou toda essa histórico terrível de seus antecessores e se tornou um bom rei, porque ele buscou o Deus de Davi, o Deus de Israel. Então, primeiro ponto, decida buscar, decida conhecer a Deus. Segundo, decida purificar sua vida, irmão. É engraçado que a gente, quando prega a palavra, normalmente eu prego a palavra, eu tenho uma sensação, como pregador, eu me sinto como se fosse um garçom. Eu estou aqui servindo os irmãos, e aí quando você termina o trabalho, normalmente eu sinto aquela sensação de alívio. Pô,
missão cumprida. Mas algumas mensagens mexem com a gente fica refletindo depois. Às vezes você fica pensando semanas antes e depois você já está pensando na próxima. Mas recentemente, pregando sobre Tiago 4, que fala do mundanismo, essa mensagem mexeu muito no meu coração. Eu acho uma mensagem muito atual, irmãos. A igreja evangélica brasileira, infelizmente, é muito mundana. Ela está muito preocupada em agradar e usar as técnicas do mundo, a forma do mundo, e tem se perdido nisso. Então, nós precisamos orar ao Senhor para que nos purifique e purifique a igreja. Para que a igreja volte a falar que é pecado aquilo que é pecado. O número de divórcios na igreja brasileira não é muito diferente entre os cristãos e os não cristãos. Cada vez mais se assemelha ao número de divórcios entre crentes e não crentes. Isso é um absurdo. A igreja, sabemos que há situações que acontecem e pessoas devem ser amadas, cuidadas, restauradas, mas não pode ser banalizada essa questão. Quantos filhos de crentes entram nas faculdades e perdem a sua fé, se tornam ateus, se tornam marxistas, se envolvem com drogas, se envolvem com toda sorte de promiscuidade sexual, moral. Como isso tem acontecido? Nós precisamos orar ao Senhor para que nos purifique e purifique a igreja brasileira. Josias entendeu isso. Aqui no versículo 3 ainda, diz assim na segunda parte, no 12º ano, olha o trabalho de matemática aí, quantos anos ele tinha então? Ele começou com 8, estamos no 12º ano do seu reinado. Um pouquinho mais, 20 anos. Então, ele aqui com aproximadamente 20 anos, a mesma idade em que Jonathan Edwards escreveu as suas resoluções, com 20 anos apenas, diz que ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Preste atenção no que diz o início do versículo 4. Leia comigo em voz alta. Dele quem? Na presença de quem? Do rei. Olha o que aconteceu. Derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-as a pó e as espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido os sacrifícios a esses ídolos, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O que eu quis chamar a atenção do início do versículo 4? Já viu aquela história, como é que é? O boi engorda aos olhos do dono, não é isso que o pessoal antigo fala? Tem horas que o líder tem que estar presente. Irmãos. Josias não só sentou no seu palácio, no seu trono real, e falou, vai lá e destrói tudo. Ele foi lá. Tipo assim, eu quero ver, eu estou buscando ao Senhor, eu estou buscando a face de Deus, Judá e Jerusalém precisam purificados, eu vou lá. Isso é muita coisa para um rei, irmãos. Ele era um rei, ele tinha o governo, já tinha 20 anos, já tinha alguma autoridade, mas ele pessoalmente foi lá para ver os ídolos serem destruídos. E aí, trazendo isso para o contexto familiar, irmãos, destrua os ídolos que porventura queiram destruir a sua família. Pessoalmente assuma esse papel. Josias foi lá e falou, eu vou lá e quero ver destruir tudo. Reduzir os ídolos a pó. Faça isso na sua casa. Especialmente os homens. As mulheres também. Mas especialmente os homens. Que quando um homem assume seu papel, como Josias fez, eu sou o rei, eu vou chegar lá e eu vou ver isso tudo sendo destruído, porque eu não quero mais idolatria em Judá. Quando o homem assume seu papel, eu sou o sacerdote da casa, Deus me colocou nesse lugar, não porque eu sou melhor do que a minha esposa, não porque a mulher não tem valor, mas que a minha esposa precisa saber que tem um homem dentro de casa, tem um homem piedoso que assume suas responsabilidades, e eu vou lá e quero quebrar esses ídolos. Deus revoluciona as famílias. E famílias fortes fazem igrejas fortes. Então, homens assumam seu papel. Claro que eu falando isso, eu estou botando uma faca no meu pescoço, mas não tem jeito, irmão. Prefiro falar a verdade e me comprometer com ela a não falar. Então, vamos assumir nosso papel. Vá pessoalmente. Não tem ídolo na minha casa. Isso aqui não entra. Porque aqui é uma casa dedicada ao Senhor, é uma casa consagrada a Deus. Josias foi pessoalmente e falou, aqui não. Quebra tudo que eu quero ver com meus olhos. Esses ídolos despedaçados, reduzidos a pó. Decida purificar a sua vida. Por fim. E olha que curioso, irmãos. Algo muito interessante acontece nesse contexto aqui de 2 Crônicas 34. Porque tudo isso aconteceu e eles não tinham a palavra de Deus ainda, irmãos. Talvez tivessem pedaços, trechos,
ele fez isso tudo sem ter a direção clara dos mandamentos de Deus. Porque naquela bagunça, com perdão da expressão, do seu avô Manassés, do seu pai do seu pai Amon, a lei de Deus ficou perdida. Ninguém lia a Bíblia, por assim dizer, que era a Bíblia deles, era a lei, especialmente a Torá, os livros de Moisés. Ninguém lia. Né, filho? O que você está comendo aí? Tira da boca. Ninguém lia a Bíblia, irmãos. Ele buscou a Deus, ele se fortaleceu no Senhor, ele decidiu purificar seu povo, e aí algo aconteceu. No versículo 8, olha o que acontece. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, porque botavam ídolos dentro do templo, irmão, que é uma abominação aos olhos do Senhor, como em muitas igrejas hoje colocam ídolos que não deveriam estar. Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maséias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Depois que Josias passou a buscar a Deus, olha que progresso interessante. E é muito parecido às vezes com a nossa conversão. Josias teve um despertamento, começou a buscar a Deus. Josias decidiu purificar a terra. E não é assim, às vezes alguma coisa acontece, você começa a buscar Deus, começa a ter vontade de ouvir pregações, ouvir louvores, de estar na igreja. Talvez se você desse seu testemunho pessoal, você falasse que aconteceu algo assim. Comigo foi assim, minha mãe botava uns louvores lá, minha irmã também, eu tocava na noite, né? E aí a minha mãe pegava, eu chegava de madrugada, eu pegava a capa do instrumento, que eu tocava em lugares que o pessoal fumava muito, né? Aí chegava a capa do meu instrumento, aquela capa preta que a gente tem aqui, chegava fedendo a cigarro, eu botava na varanda do apartamento, porque senão empesteava o quarto todo, e botava meu baixo no quarto, e ia dormir, às vezes ia dormir 8h30 da manhã, aí dormia de manhã, acordava e ia estudar, porque eu tinha que ficar estudando o instrumento o dia inteiro. Né? Aí, às vezes eu ia estudar, meu baixo estava escorregando. Vocês, cara. Pô, eu vim de madrugada. Pô, eu toquei a madrugada inteira, 3, 4 horas tocando instrumento, e chego em casa, boto na estante, vou dormir, acordo de manhã, eu baixo meio melado. Sei lá, mas vamos estudar. Aí depois me converti, soube que uma senhora passava óleo no meu baixo. Aí depois eu fui entender que a senhora Marilúcia, eu estava lá dormindo, ela estava emplastando meu instrumento de óleo. Ah, no tênis desse eu nem sabia, estou sabendo agora. Eu tocando nas comunidades, nem falava para ela. Um dia, irmãos, toquei numa comunidade lá na, vou nem falar o nome, na Zona Norte. E aí, naquela época, isso é testemunho, tá, irmãos? Não é pregação, não, nesse momento aqui. O baseado custava R$1. Só pagava R$1 pelo cigarro de maconha. Então, o pessoal que dava a festa que eu fui tocar, recebia muita nota de R$1, e eles tinham que despachar, né? Aí estava lá um músico, o cachê era R$60. Aí acabei de tocar, era num botequim. Essa parte acho que eu nem te contei. A gente estava numa esquina tocando num botequim assim, aí daqui a pouco eu vejo alguns homens assim, de boa índole, fazendo uma roda, e um pegou um saco, irmão, sem exagero, um saco assim, começou a distribuir arma. Pá, e eu tocando. Eu lembro que estava tocando até uma música da banda Eva. Eu falei, meu Deus, comecei a errar tudo. Eu falei, caraca. E o cara dando arma para um, para outro, para outro, para outro. Aí eu lá tocando, estava tocando, fiquei, já comecei a ficar olhando assim, ó. Se precisar, eu solto o cabo do baixo, corro para dentro do botequim, que era em frente ao botequim. Me escondo no banheiro e deixo o circo pegar fogo lá. Porque logo depois, uns 5 minutos, 10 minutos depois, não lembro, me passa um Voyage da polícia, mesmo. Naquela época era Voyage. Eu falei, meu Deus, os caras trocando arma aqui, passa o Voyage da polícia. Isso é um tiro. Eu comecei a olhar, avaliar o ambiente. Bom, tem um botequim atrás de mim, eu solto o cabo do baixo, me agarro nele, porque é meu instrumento de trabalho, não vou largar ele aqui não. Corro para dentro desse botequim, me abaixo e peço a Deus para me livrar. Aí nesse dia, me pagaram o cachê de R$60 com 60 notas de 1, irmão. Vieram com 6 bolinhos de 10 assim, ó. 60 notas de R$1. Eu falei em casa, se eu chegar em casa com esse dinheiro, minha mãe vai achar que eu virei traficante. É que tu tá com 60 notas de R$1. Aí um amigo meu estava passando perto,
Falei, Túlio, tu tá passando aí, dá para tu trocar um dinheiro para mim? Aí dei um monte de nota de R$1, me dá um dinheiro aí, porque se eu chegar em casa com essas 60 notas vai dar ruim, minha mãe vai achar que além de música eu virei traficante. Então, o negócio era tenso, irmãos. E ela estava mandando óleo no baixo, então eu ia lá com o meu baixo melado para tudo quanto é lado. E a minha história é essa, sim, tranquila, né, irmão? Eu com 20 anos, enquanto Jonathan e Eduardo estavam fazendo as suas resoluções, eu estava tocando banda Eva, banda pagode nas noites, mas o mesmo Deus que salvou Jonathan e Eduardo me alcançou, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa história talvez seja assim, você começou a buscar, quando eu comecei a buscar Deus, minha mãe ouvindo seus louvores, minha irmã ouvindo seus louvores, que ela já tinha sido alcançada pelo Senhor, às vezes eu chorava quieto, não, deixa elas verem, não, senão elas vão me perturbar a cabeça, querer que eu vá para a igreja. Aí eu ficava chorando quietinho lá, não, vou para o banheiro, não me enche a paciência não. Ficava lá, e o Espírito Santo veio ministrando, e de repente você começou a ver que você precisava mudar de vida, e Deus começa a purificar seu coração. O que aconteceu com Josias? Só que tem algo marcante aqui na história de Josias, que aconteceu na minha história e talvez na sua também. Um dia Josias encontrou o livro da lei, irmãos. Porque quando Deus te chama, Ele primeiro te gera um interesse pelo que vem do alto. Depois o Espírito faz como se fosse um grande holofote no seu coração. Esse aqui também não vou dar nem oportunidade. O diácono Marcos falar que tem história, né? Da obra de Deus na vida dele. Então, ele faz como se fosse um holofote no seu coração e mostra que está errado. Você começa a se purificar. E aí você começa a se aprofundar na palavra de Deus, irmãos. Você começa a ler, buscar, aprender de Deus. E aí foi o que aconteceu. Josias decidiu restaurar o culto. E aí você começa a valorizar o que estamos fazendo essa manhã. Eu preciso estar na igreja, eu preciso cultuar com a igreja. Cultuar em casa é muito bom. Temos nosso devocional, orar de madrugada, orar de manhã, orar de tarde, orar a qualquer horário. É muito bom, mas eu preciso cultuar na igreja. Que isso aqui é um antegozo do que eu terei no céu. Porque no céu ninguém vai estar sozinho, a gente vai estar com a greia amada, como cantamos essa manhã, louvando ao Senhor eternamente. Então, eu quero estar na igreja. Eu quero estar junto com meus irmãos, que eu estou fazendo um ensaio do que será na eternidade. Josias restaurou o culto. E quando ele estava reparando o templo, irmãos, olha o que diz o verso 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou, irmão, depois desse tempo todo, é que ele achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo que o Senhor, ao rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Agora o rei está conhecendo a lei do Senhor, irmãos. Talvez isso tenha acontecido contigo. Eu senti vontade de buscar Deus. Comecei a ir para a igreja, comecei a orar, comecei a sentir uma alegria. Assim como o apóstolo João relata na sua visão em Apocalipse capítulo 10, que ele ouviu do anjo: toma o livro e come. Ele será doce ao seu paladar, semelhante à visão de Ezequiel, mas amargo ao seu estômago. Você começou a comer da palavra de Deus, foi doce. A palavra é boa, é agradável, é bom estar na comunhão, é bom orar, é bom saber que tem um Deus que cuida de mim. Cantamos muito aquele louvor: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa. Sei que tem um Deus que cuida de mim, eu amo, que alegria, que paz. O pastor Roberto sempre conta esse testemunho da sua conversão, que ele chegou na igreja da Taquara e sentia amor na parede, sentia uma paz, uma alegria. O livro é doce no paladar, mas quando ele chega ao estômago, ele fica amargo. Porque você começa a ver que a gente tem que anunciar o Evangelho fala de salvação, fala de amor, fala de graça, fala de misericórdia, mas fala de juízo para aqueles que rejeitam a Deus, fala de um juízo de um Deus irado contra homens que o rejeitam constantemente, fala de inferno, fala de condenação. Então, João sentiu o doce no paladar, Apocalipse 10, mas o amargo no estômago, porque foi dada a ele a ordem de profetizar as nações. Josias encontrou o livro. E qual foi a reação do rei após encontrar o livro? Está nos versículos 19 a 21. Diz assim: quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, era um sinal de luto naquela época. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e em Judá.
a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro. Após ouvir a palavra de Deus, após ouvir a lei de Deus dada ao Senhor, pelo Senhor a Moisés, Josias entendeu, a gente estava fazendo tudo errado. E Deus está irado contra nós. Esse efeito tem que voltar a acontecer nas pessoas, irmãos. Esse mesmo Jonathan Edwards, que eu falei, que foi uma criança notável, um jovem brilhante, uma mente como poucas, ele, um dos seus sermões mais conhecidos é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque ele pregou do seu púlpito de forma tão intensa, irmãos, que as pessoas se agarravam às colunas do templo, se agarravam aos bancos com medo de caírem no inferno. A gente precisa falar com seriedade das coisas de Deus, que há um Deus que não compactua com o pecado. E Josias entendeu isso e falou, vai consultar a Deus. E na sequência ele consulta a profetisa Hulda, e ela fala o que eles deveriam fazer, vá buscar ao Senhor, porque Deus está irado, que a gente está fazendo tudo errado. E esse é o efeito que a palavra de Deus tem que ter em nós, trazer esperança, consolo, paz, mas também um alerta de que Deus é santo e com Deus não se brinca. De Deus não se zomba, como está em Gálatas 6,7. Não vos enganeis, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Se semear para a carne, colherá corrupção. Semear para o espírito, vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Josias decidiu buscar a Deus na sua palavra. Eu não gosto de falar que não é mais tempo de brincadeira, porque para o cristão nunca tem tempo de brincadeira, irmão. É sempre sério. Mas se você pensava que havia tempo de brincadeira, não há mais. Porque na verdade nunca houve. Precisamos buscar ao Senhor hoje. 3 decisões, 3 resoluções de Josias. Decida conhecer a Deus, decida purificar sua vida e decida conhecer a palavra de Deus. Faça isso em 2024. E quando acabar o ano de 2024, continue fazendo isso em 2025. E quando acabar 2025, continue fazendo isso em 2026. Faça isso até Jesus voltar ou você morrer, o que acontecer primeiro. Quero concluir com uma outra história de um grande homem de Deus que, se você... Quantos aqui estão com a versão que a gente tem da Bíblia hoje aqui, a Nova Almeida atualizada? Ou com uma versão um pouco anterior, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida? Então, esse homem, por conta do trabalho desse homem e de muitos outros, essa Bíblia está nas suas mãos. O nome dele é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é um missionário português, trabalhou intensamente na tradução da Bíblia para português. Claro que muitas outras mãos se somaram a ele ao longo dos últimos séculos, mas em 1644, olha quanto tempo, século 17, João Ferreira de Almeida, com 16 anos, estava como missionário no sudeste da Ásia, na Malásia, e ele começou a traduzir para o português parte dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento. Os evangelhos e as cartas foram escritos em grego. Grego da época, né? Alguns chamam de koiné ou kini. Com 16 anos, João Ferreira de Almeida começou a traduzir do grego para o português. Hoje, com 16 anos, nossos jovens mal falam português, isso é uma tragédia. Com a tradução, na verdade, eu cometi um erro aqui, não foi do grego não, foi feita do espanhol. Ele traduziu do espanhol para o português, depois que ele foi aprender as línguas antigas. Foi terminada em 1645, mas nunca foi publicada, até porque uma tradução de um jovem de 16 anos, vamos combinar que não é exatamente muito confiável, mas ele continuou nessa jornada e se tornou o grande tradutor, e por isso que a sua Bíblia se chama NAA, Nova Almeida Atualizada, ou AR, Almeida Revista Atualizada, ou ARC, Almeida Revista e Corrigida, baseada nas antigas traduções feitas por João Ferreira de Almeida, esse português que amava o Senhor e que com 16 anos, bem jovem ainda, decidiu se lançar nessa jornada de fazer traduções da Bíblia e depois se aprimorou muito nisso. E o seu ministério nos abençoa até o dia de hoje. Jonathan Edwards, bem jovem, buscava a Deus e foi um homem que impactou sua geração. João Ferreira de Almeida, também. Vocês, crianças, que têm 4, Derek, 6, 7, 12, 11, 13 anos, na idade de vocês jovens de 19, 20, 16, não, Júlia vai fazer 16 ou 17? Já 17, meu Deus. Teu pai está ficando velho.
busque ao Senhor. Decida conhecer a Deus, decida se purificar e decida conhecer a palavra de Deus. O que Deus vai fazer com a sua vida, eu não sei nem o que Ele vai fazer com a minha, mas sei que Ele é fiel para conduzir as nossas vidas para a honra e glória do nome dEle. Feche seus olhos, vamos orar.